Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo de número 15. Colossenses capítulo 1, versículo de número 15. Abriu aí? Esse texto diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito, me ajuda, o primogênito de toda, pois nele foram criadas todas as, nos céus e sobre as visíveis e as, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes, me ajuda, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. Versículo 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Até aqui, Senhor, fala conosco, é o que eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém. Se a queda destruiu tudo, a gente fica sem saber o que fazer. Você olha para a tua história, você diz assim: pastor, aparentemente não tem jeito, aparentemente eu não vejo solução. Mas sabe, irmãos, nós temos vivido um tempo em que o Senhor, Ele não quer mais aquilo que é genérico, Ele não quer mais aqueles que estão ou são capazes de adorar, mas que no fundo a sua alma, o seu coração não consegue ir junto. Então o Senhor não quer mais uma geração, uma igreja que não esteja mergulhada. O que Deus quer de nós é que nós possamos estar mergulhados, porque quando você está mergulhado, você está untado, você está molhado por inteiro. Deus não quer mais que você simplesmente molhe as suas mãos ou molhe os seus pés e se sinta confortável com essa situação. Nós temos vivido um tempo em que Deus tem criado crises no meio do seu povo, e nessas crises o Senhor tem nos mostrado de que através delas Ele quer nos aproximar dEle. Você imagina eu, um pastor, que já depois de 9 anos de ministério pastoral, de repente Deus me permite entrar numa crise dessa, e não é uma crise financeira, você está entendendo? Diga amém. É uma crise do entendimento. E depois de 9 anos de ministério pastoral, você começar a se sentir como se você estivesse sendo pastor agora, como se aquelas palavras que você ministrava outrora, elas, quando você volta a ministrá-las, elas têm um sabor diferente. O Senhor quer te tirar do anonimato, Ele quer trazer para nós um verdadeiro evangelho, um avivamento, mas um avivamento que precisa começar de dentro para fora. Ele quer começar a te contagiar, Ele quer começar a colocar no seu coração um desejo enorme de poder mostrar para você que Ele te é suficiente, de que Ele é o Senhor da sua vida. Você imagina 9 anos de ministério pastoral. Eu contei esses dias que de repente lá no meu gabinete um pastor amigo meu,
ministrando ali, eu anotando, o cara psicólogo formado, bom pra caramba. E aí ele ministrava, e eu ia anotando o que ele estava falando, dizendo: Senhor, eu vou pregar isso aqui. Daqui a pouco ele olhou e disse: Alexandre. E aí eu olhei para ele e ele falou: cadê o teu Isaac? Porque existia uma promessa para Abraão, mas a promessa começa a se cumprir quando ele foi capaz de entregar o Isaac dele. Enquanto eu e você, enquanto nós não conseguimos entregar o nosso Isaac, as promessas, as bênçãos, elas ficam retidas. Você não consegue viver do melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não são bênçãos. O melhor dessa terra é saber que existe um Deus que está contigo, mesmo em meio às aflições. O melhor dessa terra é experimentar do apóstolo Paulo falando sobre a tribulação, dizendo que ela é leve e momentânea, e que produzirá para nós eterno peso de glória. Se está sofrendo, glorifique. E quando Deus começou a trazer essa modificação para o ministério, começou a mudar algumas coisas, Ele começou então a agir dentro, porque Ele começa de dentro para fora. E de dentro para fora, Ele começou a me mostrar que Ele tinha coisas que Ele precisava mudar aqui dentro. Ele tem coisas que Ele precisa mudar aí dentro. Existem algumas manias que elas estão insistindo em bater na sua porta. Existem alguns pecados que eles estão insistindo em dizer que Ele tem espaço de moradia dentro do seu lar, dentro da sua casa. E você precisa renunciar. Você precisa dizer: Senhor, eu sou capaz de te oferecer o meu Isaac. E quando aquele homem perguntou: Alexandre, cadê o teu Isaac? Eu baixei a cabeça para escrever. E ele falou: por que você abaixou a sua cabeça? Porque Deus sabe. E aí eu fui compartilhar isso com um pastor amigo meu, pastor Felipe, filho da pastora Rosimar, e que é de um outro ministério. Eu compartilhei com ele, e ele falou: pastor, isso agora o senhor me deixou numa tremenda crise. E eu disse: por quê, pastor, que você entrou em crise também? E ele disse assim: sabe por quê? Porque eu tenho dado o meu melhor para Deus, eu tenho feito o meu melhor lá no Encantado, na igreja em que eu pastoreio, eu tenho dado o melhor do meu tempo, mas eu percebi que não é o meu tudo. O que Deus quer da igreja é muito mais do que a igreja está dando para Ele. O que Deus está pedindo de você é muito mais do que você tem oferecido para Ele. O que Deus quer de você é aquilo que você é capaz de oferecer. Jesus chega lá naquela figueira, aí não acha fruto, amaldiçoa, vai embora. Os discípulos ficam meio abalados com aquela situação, e o texto diz que não era tempo de figos, humanamente falando. E existem pessoas olhando sempre numa ótica humana. Elas acabam se perguntando por que então ele queria figos de uma figueira que não estava no seu tempo. Mas Jesus sabia que a figueira produzia o figo temporão, que era um figo fora do seu tempo. O Senhor está à procura de frutos fora do tempo. O Senhor está à procura de algumas coisas que Ele sabe que você é capaz de oferecer. É um figo fora do tempo, mas não é tempo de figos. E aquele figo, ele era menor, nascia entre os galhos e o tronco, mas era mais saboroso. O figo que você pode produzir, ele vai ser mais saboroso do que o figo que nasce no tempo certo. E para isso, algumas coisas você vai precisar deixar de lado. Você vai precisar observar que o Senhor, Ele quer mostrar para você que continua insistindo na tua vida, continua insistindo contigo nessa terra, para te mostrar o quão precioso você és, o quão precioso você continua sendo. O Senhor, Ele precisa de pessoas mergulhadas. Eu tenho ministrado também e falado sobre Gideão. Quando aquele anjo aparece, e Gideão então percebe que era um anjo do Senhor, ele vira para aquele anjo e diz assim: permanecei aqui, ficai aqui. Mas por que fica aqui? Porque eu tenho um cabrito que está escondido.
Imagina se um anjo pergunta: mas por que você escondeu o cabrito, Gideão? Gideão diria assim: eu escondi porque os midianitas, eles vêm, eles levam tudo. Esse cabrito eu escondi, e agora eu quero oferecer em sacrifício ao meu Senhor. O Senhor quer aquilo que está escondido. Ele quer esse cabrito que está lá guardado, que você não teve coragem, tu manteve ele, e você agora precisa entender que enquanto você não sacrificar esse cabrito, que o anjo está te aguardando, que o Senhor está te aguardando. Você precisa sacrificar aquilo que está escondido. E essas ministrações, elas ficam ecoando, elas ficam falando ao meu coração, irmãos. Esses dias eu postei aquilo que eu falo aqui na igreja de vez em quando, que é tão bom estar sensível ao Espírito Santo. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas perderam essa sensibilidade, perderam a sua identidade. Elas não compreenderam ainda a essência da sua identidade. Vira para a pessoa do teu lado e diz: você já não é mais Jacó. Vira para ela e diz: Deus te deu um novo nome, como fez com Jacó, o chamou de Israel. O que Deus tem contigo é mostrar para você que essa identidade precisa estar embutida dentro de ti, porque para onde quer que você vá, essa identidade vai contigo. Não importa se esses dias você esteve em um período em que é a festa da carne, mas lá você é cristão, você é crente lavado e remido. Você não se deixa vender, você não vendeu o seu direito de primogenitura, você compreende quem você é, você sabe quem você é. E nós vamos observar que quando Adão cai, Deus vira e diz assim: ó, agora a terra vai produzir o que ela quiser. Porque antes a terra estava sob o comando do homem, e de repente com a queda de Adão, o Senhor vira e diz assim: agora ela vai produzir o que ela quiser. Ela vai produzir espinhos, ela vai produzir abrolhos. E nós temos visto, irmãos, em meio a essa geração, nós temos visto em meio a tudo isso, que as pessoas, elas deixaram as suas essências. Elas não compreenderam que se elas estiverem ligadas com o Pai vai lá e abençoa. Que tem uma outra maneira da terra responder às suas atitudes, aos seus desejos, se você for obediente. Deixa eu falar algo para você. Eu sei que os seus dias são difíceis. Eu sei que muita gente está na faculdade. Eu sei que muitos aqui nós temos pessoas que moram longe. Mas por favor, ofereça mais um pouquinho para o Senhor. Toca na pessoa do teu lado e diga assim: será que só com um domingo à noite Deus está satisfeito com você? Vir à casa de Deus só aos domingos à noite tem alegrado o coração do Pai? O Pai tem olhado do alto e tem se alegrado contigo. Pastor, cada caso é um caso, eu entendo. Cada um tem um problema diferente, eu compreendo. Mas existe um Deus que é ciumento, irmãos. Existe um Deus que Ele quer poder falar contigo hoje e mostrar a tua importância. Olha para o pastor. Existe um Deus dizendo assim: quando você não está no culto, eu sinto a sua falta. Quando você não vem por algum motivo, eu sinto a sua falta. E Adão, ele perde a custódia. E o Salmo 115, no versículo 16, esse salmo, ele vai mostrar para a gente que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhe aos filhos dos homens. Quando Adão cai, o Senhor dá a terra aos filhos dos homens. E precisava de alguém para resgatar tudo isso.
precisava de alguém para compreender algumas coisas. De lá para cá a terra vem clamando, irmãos. A terra tem clamado. Nós vimos aí o nosso prefeito sendo massacrado. Na verdade, por não ter entregue a chave da cidade, ele fez certo. Sabe por quê? Porque a terra está clamando. Está clamando por alguém que a governe. Porque a Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos em meio a tantos escândalos, mas ainda assim nós vimos alguém que inicialmente disse: eu não vou entregar a chave da cidade para rei momo nenhum. Hoje os reis momos estão se apresentando na sua vida, e às vezes nós estamos entregando a chave da cidade. Às vezes nós temos, sabe de que jeito, irmãos? Quando a gente se divide, a única maneira de destruir a igreja gloriosa do Senhor é quando ela se divide, porque aquilo que se divide não subsiste. Se o teu lar estiver dividido, ele não vai subsistir. Se essa igreja estiver dividida, ela não vai subsistir. Se o reino estiver dividido, ele não vai subsistir. Não importa aqueles que se retiraram e aqueles que ficaram. O que importa é que quem se retirou estava orando, e quem ficou aqui estava evangelizando. Não importa, a glória não é de um e nem do outro, a glória é do nosso Criador. Às vezes quem se retira diz: porque eu me retirei, a igreja se retirou para não se contaminar. E às vezes aquele, vaidade, irmãos, das vaidades. E aí quem não se retira vira: não, eu não me retirei, porque a igreja não deve se retirar. Nesse período ela é sal, ela é luz. Sabe, irmãos, não importa, porque Deus preparou todas as coisas. Ele sabia aqueles que iam precisar se retirar para estar intercedendo por aqueles que iam permanecer. O que não podemos é estar divididos. O que não podemos é entregar a chave. Existe uma terra clamando: por favor, alguém me governe. Alguém me governe. E a gente não consegue entender isso. Os cientistas descobriram dentro da genética humana aquilo que eles chamam de oco. É um espaço dentro do ser humano que não consegue ser preenchido por nada nem por ninguém, a não ser pela presença daquele que o criou. Esse espaço está clamando, irmãos. Essa terra, esse espaço dentro de você está clamando. O Senhor quer mais de você. O Senhor quer mais da sua vida. Não é vir e um dia ou outro, ou numa mensagem ou outra, se emocionar. É muito mais que isso. Ele quer mostrar para você de que Ele está contigo a todo instante. Aquilo que eu ministro aqui: quanto maior a tribulação, maior a consolação do Espírito Santo. Ele quer poder ministrar na tua vida que Ele está contigo, mesmo em meio às notícias ruins. Se a enfermidade bateu na sua porta, eu vim aqui te dizer: existe um Deus que cura, diga amém. Mas que quando não cura, Ele é o bálsamo de Gileade. Ele alivia a dor. Vão existir momentos que Deus vai curar. Repita comigo: existirão momentos em que Deus promoverá a cura, e em outros momentos Ele aliviará a dor. Então, com cura ou sem cura, o nosso Deus, Ele se manifesta. E eu quero falar sobre manifestação, irmãos. Jesus é expert em manifestações. Quando Ele queria se manifestar, Ele juntava a multidão. Ele pergunta assim: que é que tens aí? E aí um dos seus discípulos vai dizer: Senhor, tem um menino ali, que alguns vão dizer que é Estevão. Tem um menino ali, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Senhor, só tem isso. Aí a Bíblia diz que Jesus: traz para mim, traz, porque eu quero manifestar algo aqui.
E a Bíblia diz que eles trazem, mas era uma multidão. Eles não estavam nem contando com mulheres nem com criança. Era uma multidão naquele lugar. O Senhor Jesus manda que eles se assentem em grupos de 100, grupos de 50. Vai começar o grande espetáculo, irmãos. Jesus pega o pão, pega o peixe, e a Bíblia diz que ele levanta os céus e abençoa. É uma coisa que você precisa entender. Guarda isso no seu coração. A multiplicação não aconteceu nas mãos de Cristo. Nas mãos de Cristo estavam 5 pães e 2 peixes, que antes estava nas mãos do menino 5 pães e 2 peixes. A multiplicação, quando os pães chegam para as mãos de Cristo, a diferença é que antes eram pães, agora eram pães e peixes abençoados. A multiplicação acontece quando ele entrega na mão dos discípulos. Então eu vim aqui hoje dizer para você que quando você está vivendo esse momento de manifestação, você sabe, manifestação, ele chama a multidão, ele conclama a multidão, e a multidão parte então e observa, e vê, e visualiza a manifestação. Mas para os filhos, esses, ele discipula. Você está saindo, você já saiu da esfera de multidão há muito tempo. Quando os discípulos acham que vão sentar e vão comer, Jesus vira para eles assim: vem cá, queridos. Mas Senhor, eu achei agora que eu ia comer o pão com peixe. Não, vem cá comigo. Agora vocês vão ali. E a Bíblia diz que ele os compeliu, os obrigou a atravessar para o outro lado da margem. Discípulos sempre tem algo para aprender, irmãos. Não se preocupa, porque no momento certo Deus vai preparar aquilo que vai ser o seu alimento. Mas agora você está no tempo de aprender, de ser discipulado dele. E ser discipulado por ele é compreender que você já não faz parte mais da multidão. Existem algumas coisas ou algumas pessoas que querem viver de manifestações. Sabe, irmãos, nós já fomos aqui mais pentecostais. Eu amo o pentecostal, eu costumo dizer que sou pentecostal, mas o pentecostal ele traz manifestações. As manifestações, elas são acompanhadas de poder, elas são acompanhadas de algumas evidências. Deus usa pessoas, lógico que usa. Deus usa os seus servos, seus profetas, lógico que usa. Mas isso são manifestações. Contigo agora ele pode falar em silêncio. Contigo agora, você entendeu que ele pode falar quando você dobra o seu joelho lá no seu quarto e fala com ele em secreto, porque você saiu daquela esfera de multidão, aquela esfera de manifestação, aquela esfera de poder, aquela esfera que tinha que evidenciar que você era, porque se tu não sapatear, se tu não pular, se tu não falar em línguas estranhas, não cria nenhuma evidência que você é, que Deus fala contigo. Sabe, irmãos, você não precisa mostrar nada para ninguém. O importante é dentro de você, você saber que o Senhor habita aí, e que a presença de Deus habita na tua vida, e para onde quer que você vá, com lado positivo ou lado negativo. Alguns dias atrás eu estive no PAN, que pastor vai para o PAN também, tá, irmãos? Eu estive no PAN, e chegou lá, a doutora diagnosticou um problema no coração. E não é que eu saí de lá e recebi aquela situação, mas eu saí de lá dizendo: Senhor, eu não sei o que o Senhor tem na minha vida, o que o Senhor tem para mim, mas uma coisa eu sei: eu quero poder aproveitar cada minuto e segundo da minha vida. E ela me passou alguns exames, e aí eu fui numa outra doutora. Quando chegou a doutora: quem deu o laudo? Eu falei: foi a doutora fulana. Ela deu o laudo. Então, eu quero dizer para você que não tem problema nenhum aí. Você está entendendo? Eu não vivo de laudos, você não vive de laudos. Eu vim aqui dizer que você não vive do poder, da manifestação, você vive da presença. E ainda que amanhã o quadro seja reversível, ainda que amanhã os médicos venham chegar à mesma conclusão que a primeira, não me importa. O que me importa é que eu sei que para onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, Deus é o meu Pai, Ele é o meu Senhor, e de que eu não faço mais parte da multidão. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: sai da esfera da multidão. Para de querer ouvir das pessoas. Fala com ela: para de querer ouvir das pessoas aquilo que Deus quer falar diretamente ao teu coração.
ouvi esses dias um louvor, um pequeno, que não é conhecido, que dizia: de dentro para fora vem queimar em mim, de dentro para fora até nos consumir. E só esse refrãozinho, sabe, Hugo, de dentro para fora. E eu comecei a louvar aquilo, sabe aquele momento que você, irmãos, sabe você tem vivido aquele momento de ser totalmente dependente de Deus? Sabe o que eu tenho amado esses dias? Esses dias que eu estou dizendo, já bons dias na presença do Deus ao qual eu sirvo. Você sabe o que eu tenho amado nesse Deus? Eu tenho amado porque a cada culto nós dependemos de um milagre. Você pode dar um sorriso aí? Esse ministério, repita comigo, esse ministério, a cada culto depende de um milagre. Pastor, qual é o saldo positivo? Por que o senhor está rindo? Sabe por que eu estou sorrindo? Eu estou sorrindo porque quando isto acontece, significa que a minha vida, esse ministério, está nas mãos de Deus. Você entende? Diga amém. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Esse é o Deus que quando chega um laudo negativo, Ele vai lá e reverte a teu favor. Aqui, você quer ver manifestação? Manifestação, as pessoas que gostam de ficar em torno de manifestações, posso falar um pouquinho mais de sim ou não? Então vou te falar. Manifestações é aquele momento que você vira e diz: mas eu estou sendo apedrejado e só tacam pedra em árvore que dá fruto. Manifestação, irmão. Isso é bonitão. Você quer ver mais manifestações? Eu sou igual massa de bolo, de pão. Quanto mais bate, mais manifestação, irmãos. Sabe o que Jesus vai dizer? Para aqueles que vão dizer: Senhor, mas eu curei no seu nome, expulsei demônios em seu nome, eu preguei no seu nome. Ele vai dizer: maldito, afasta-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Você estava voltado para manifestações. Você estava voltado para os aplausos. Você roubou a minha glória. Você sabe por quê? Eu já falei isso aqui. Por que Moisés, ele é tirado dele o privilégio de entrar na terra prometida, irmãos? Porque ele feriu a rocha que nada, irmãos. O ferir a rocha ali por 2 vezes, ele já estava no auge da sua emoção, porque Deus havia dito para ele: Moisés, você vai juntar o povo aqui, você vai chamar a minha presença, eu vou vir e vou dizer para o povo que você é o meu ungido, e aí você vai dar ordem à rocha e vai sair água. Você entendeu, Moisés? Mas Moisés está virado com aquele povo rebelde, irmão. E ele não se conteve, ele junta o povo dizendo: está vendo, Deus é comigo. Ele estava tocando aquilo que não podia ser tocado na autoridade de Deus, querido. Nós não podemos tocar em algumas coisas que temos tocado. E às vezes quando você não compreende isso, te dificulta. Quando você toca onde você não pode tocar, te dificulta. E existem pessoas tocando onde não pode ser tocado. E aí Moisés, chateado, aborrecido, ele vai lá e fere a rocha. E isso é o que a gente precisa compreender hoje aqui, irmãos. A gente precisa entender que com os filhos Ele discipula. O prazer do Senhor é discipular. Então que você possa ir no seu lugar, que você possa dizer para Deus: Senhor, vem queimar de dentro para fora, até nos consumir. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor. Você está entendendo? A igreja precisa voltar a um tempo só que agora de uma forma gloriosa, a estabelecer o reino de Deus. Nós vamos ver alguns homens que quando eles falavam se cumpria. Josué, o sol e a lua. Elias, não vai chover e não choveu. Nós temos que começar a mostrar para Deus que não nos basta só milagres, para no final ouvir: maldito, afastai-vos de mim. Não adiantou. Nós precisamos trazer esse reino. Nós precisamos de fato pregar algo que vivemos.
Nós precisamos de fato estar aliançado, alinhado com aquele que muda. Pastor Jefferson pregou de manhã: aquele que muda, o processo de libertação está na palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho de João, Jesus vai dizer que ele é o Verbo. Olha só, o Verbo. Então significa que o Senhor, Ele é Cristo, é a palavra é Cristo. E nós precisamos entender isso, irmãos. Tem um louvor antigo, esse louvor também estava no meu coração esses dias, que diz: Ele exaltado, ao Rei exaltado nos céus. Nós precisamos louvar a Deus independente das circunstâncias. O que Deus hoje está falando com você é que você pode vir o ministério de louvor, por favor. Só o ministério dos trabalhadores permaneçam sentados por enquanto. O que Deus está falando com você, o que Deus está falando comigo, é que talvez o que nós temos apresentado para Deus, Ele hoje está dizendo que é pouco. O teu tempo que você tem me apresentado é pouco. O texto que nós lemos e o tema da nossa meditação diz que se a queda destruiu tudo. Repita comigo mais uma vez: se a queda. Repita comigo: se a queda destruiu tudo, o que fazer? Vamos ler esse texto mais uma vez. Versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses diz: este é a imagem do Deus, me ajuda a ler, do Deus invisível, o primogênito, me ajuda, de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre as visíveis e as, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele. Como o louvor que nós havíamos cantado agora há pouco, se você puder até ficar nele, por favor, depois você pode até mudar, por favor. E o versículo seguinte, o 17, diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O 18 vai dizer que ele é, me ajuda, vai, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus nele residisse toda plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre. Então o tema da nossa mensagem, para que você entender aí: se a queda destruiu tudo, a reconciliação reconciliou. Vamos lá? Se a queda destruiu tudo, a reconciliação reconciliou tudo. Você entenda uma coisa: em Cristo, Ele reconciliou tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi talvez desgastado, tudo aquilo que sofreu por um processo talvez de perdas, de engano, de dores. Eu não sei se você veio aqui, mas em um determinado momento da sua vida, você talvez esteja aí dizendo: não tem mais jeito para a minha vida, não há mais solução. Eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não sei mais de que jeito Deus vai agir. Eu vim te dizer: se a queda destruiu tudo através do primeiro homem chamado Adão, através de Cristo, a reconciliação reconciliou tudo, então não vai ficar nada para trás. Eu vim dizer para você: toca na pessoa do teu lado, diga assim: Deus hoje está mandando um recado para você, que nada vai ficar para trás. A tua família, ela não vai ficar para trás. Os teus filhos, eles não irão ficar para trás. A
o teu ministério, ele não vai ficar para trás, porque existe alguém que, ainda que tudo havia sido destruído, nele tudo foi reconciliado. A reconciliação reconciliou tudo na tua vida, no teu ministério, na tua família. Então não importa, tudo para ele, por ele são todas as coisas. Tudo que se perdeu, hoje eu estou aqui profetizando para você que Deus está te devolvendo agora com sabor diferente. Faz assim com a sua mão, faz assim na forma de receber. Vai, se coloca de pé aí no seu lugar, numa forma de receber. Vai, estende tua mão numa forma de receber, porque hoje Deus vai entregar nas tuas mãos. Se tu quiser levantar, levanta. Deus está dizendo: eu, o Deus da reconciliação, estou reconciliando tudo que ficou perdido, tudo que ficou desgastado, tudo, estou renovando o amor, estou mostrando que eu sou Deus, o Deus da sua vida, o teu Senhor. No nome do Senhor Jesus, receba agora aí nas tuas mãos, num ato profético, num ato apostólico. Receba nas tuas mãos agora aí tudo que você perdeu, tudo que o inimigo roubou, a alegria que ele roubou, aquilo que ele destruiu. Jesus está dizendo: em mim eu estou reconciliando, e todas as coisas estão sendo reconciliadas em mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Das mãos aí a quem está ao teu lado, das mãos, fecha o meio, fecha o corredor do meio, fecha o corredor do meio, porque a igreja unida, ela não é destruída. A igreja unida, ela não é destruída. Senhor, que assim seja todas as igrejas que pregam o teu evangelho. Não importa, meu Deus, não importa onde, não importa o nome, não importa a denominação, não importa nada disso, Senhor. O que importa, meu Deus, é sabermos que o Senhor é o nosso Deus, que aquele que nos une é muito maior do que aquele que nos separa. Repita comigo: aquele que nos une é muito maior do que aquele que nos separa. Então não importa a denominação. Se você lembra aí do nome de algum pastor, de alguma denominação, começa a trazer agora aí a tua memória. Vai, começa a trazer, traz o nome, fala o nome deles, fala o nome da igreja. Diz: Senhor, abençoa os nossos irmãos batistas, os nossos irmãos assembleianos. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos congregacionais. Abençoa os nossos irmãos da Universal, na Deus é Amor. Meu Deus, do projeto Vida Nova. Meu Pai, Senhor, meu Deus, abençoa. Vai falando, vai liberando, porque juntos somos mais fortes, juntos somos mais fortes. Oh, aleluia. Lindo és, glórias eu te dou, Jesus.